Olá pessoal, boa tarde. Hoje, terça-feira, dia 27 do mês de outubro, nós iremos para a nossa aula na disciplina de português. Palavras terminadas em izar, com Z, e izar, com S. Observe as palavras a seguir: revisão, revisar, útil, utilizar. Preencha o quadro a seguir com as palavras acima. Palavras primitivas. Gente, palavras primitivas, elas são aquelas palavras que não são formadas a partir de outras palavras já existentes na língua, tá bom? Já as palavras derivadas são aquelas que se formam a partir de outras palavras da língua por meio da anexação de morfemas derivacionais, que podem ser afixos, prefixos e sufixos ao radical da palavra primitiva. Então, palavras primitivas são aquelas que não derivam, que não são formadas a partir de outras palavras, e as derivadas, elas são formadas a partir de outras palavras, tá bom, gente? Aqui ele diz, assinale a classificação das palavras revisar e reutilizar. Aqui em cima eu conceituei o que são palavras primitivas e o que são palavras derivadas, tá bom? Aqui vocês irão marcar na letra B se as palavras revisar e utilizar, eles são substantivos, se eles são verbos ou eles são adjetivos. Para isso, vocês têm que lembrar o conceito de o que é verbo, o que é substantivo e o que é adjetivo, tá bom? Pronuncie as palavras revisar e utilizar e indique a semelhança entre elas. Aí vocês vão pronunciar essas palavras e vai dizer o que é semelhante entre elas. Depois, na escrita, qual é a diferença entre as terminações das palavras revisar e utilizar? Pronunciar, você não vê diferença, revisar e utilizar. Já na escrita, vocês observam que uma é escrita com S e a outra é escrita com Z. Aí nós temos aqui, as terminações isar é empregada em verbos que derivam de palavras que apresentam S na última sílaba. Exemplo, pesquisa é o substantivo e pesquisar é o verbo derivado. As terminações isar é empregada em verbos que derivam de palavras que apresentam letras diferentes de S na última sílaba. Exemplo, suave, suavizar. Então, pessoal, nós podemos observar que para você fazer o verbo derivado, você precisa observar a última letra da palavra. Palavra terminada onde sua última sílaba é o S, você vai colocar o verbo derivado com S. E palavras terminadas com outras sílabas, com outra letra, no caso que não seja o S, você vai fazer o verbo derivado utilizando o Z. Então, o izar com S, palavras terminadas em S. E o izar com Z, palavras terminadas com outras letras que não sejam o S. Página seguinte, nós temos o nosso exercício, a nossa atividade, que ele diz assim: leia as palavras a seguir e escreva o verbo derivado de cada uma delas. Veja o exemplo. Nós temos total, totalizar. Aí vocês irão fazer o verbo derivado delas. Na segunda, vocês vão encontrar no diagrama os verbos derivados das palavras abaixo: atual, visual, concreto e análise. Aí vocês irão encontrar no diagrama. Página seguinte, terceira questão, vocês vão ligar as palavras a seguir às terminações que devem ser empregadas para formar verbos derivados. Aí vocês irão observar as terminações e irão ligar corretamente, tá, gente? Na letra A, vocês irão escrever os verbos derivados das palavras acima. Aí vocês vão observar as palavras e vão escrever os verbos derivados delas. Na letra B, você irá criar frases com as palavras que você descobriu na atividade anterior. Lembrando que as frases vocês têm que iniciar elas com letra maiúscula e também pontuar. Não esquecer de pontuá-las. Se for uma frase interrogativa, ponto de interrogação. Se for uma frase afirmativa, ponto final. Se for uma frase exclamativa, ponto de exclamação e assim sucessivamente. Não esquecê-las de pontuar, tá bom? De forma alguma. Bons estudos e até daqui a pouco.